Olá pessoal, tudo bem? Então, nesse vídeo aqui eu vou falar com vocês sobre o livro da Arte da Guerra. E esse é um livro bem polêmico, né? Até porque ele tem certas interpretações. A gente fala muito de inimigo, e é uma palavra que nas organizações modernas essa palavra não deveria existir, né? Porque somos todos voltados para o mesmo interesse organizacional. Por isso que a gente diz que é um livro polêmico, só que a gente consegue realizar algumas interpretações que se enquadram perfeitamente nas gestões mais modernas. E eu destaquei para vocês aqui algo que é extremamente interessante e que grandes executivos utilizam. Inclusive, eu vou dizer para você que o sucesso da Ambev tem muito a ver com esse livro aqui. Então, se você é um líder, se você faz gestão de pessoas e se você tem interesse em descobrir qual é o segredo de gestão que fará toda a diferença com o uso deste livro, que é uma bíblia da arte de liderar e da arte da estratégia para a gestão de pessoas, eu vou extrair aqui interpretações que vão te ajudar para ir nessa direção, ok? Então, fica aí, vem comigo. Então, quando a gente começa a explorar aqui o livro, só para você entender bem, né, ele foi praticado praticamente por um general chinês, Sun Tzu, né, que intitulou o nome dessa obra aqui, A Arte da Guerra. E ele foi escrito, foi redigido em 500 anos antes de Cristo. Nessa época aí. E ele fala aqui quais foram as estratégias de desenvolver a sua equipe, seus soldados, para que ele fosse vitorioso. E aí eu destaco para vocês, né, desses 13 capítulos, aqui a gente tem 13 capítulos, qual é a essência de cada um deles, né? Então, assim, eu não segui uma ordem, mas eu peguei pontos importantes de todos os capítulos para estar colocando aqui para vocês. Um dos pontos importantes é o seguinte, que nem sempre a guerra é a melhor maneira de você ser vitorioso. Então, o que ele quer dizer com isso? Nem sempre você precisa ir para a guerra, você precisa lutar. Muitas vezes você precisa entender se faz sentido para você, né? Se você está ali no ambiente certo, se o objetivo é o objetivo certo para você, porque tem que estar clara a razão de você ir para uma guerra. A razão de você estar correndo atrás dos seus objetivos, das suas metas. Qual o sentido de fazer o que você faz, aonde você faz. Se nada disso faz sentido para você, você precisa inicialmente rever tudo aquilo que não faz sentido e colocar sentido para ir para a guerra. Você não tem que lutar só por lutar. Você tem que ir para uma guerra sabendo qual é a grande razão dessa guerra, qual é o sentido. O que você quer conquistar, né? Que batalha você quer vencer. Então, isso aí sim faria sentido para você, de fato, ir para a luta com um propósito, uma missão. De você precisar ir junto com os seus soldados para uma guerra. Se os seus soldados não têm uma missão e um propósito bem claro, você não vai lutar e jamais você vai lutar para ser vitorioso. Você vai estar, né, atirando para todos os lados, sem rumo, sem destino, sem um alvo bem claro e definido, ok? Então, essa é a primeira lição que eu extraí aqui do livro, desses capítulos para você. Então, vamos lá. Segunda lição importante é a seguinte. Você como general, você como um líder, você precisa definir claramente as suas ordens. Quais são as regras do jogo? Não adianta os seus soldados, a sua equipe, irem para essa batalha se as regras não estão claras. Né? Se você não tem um comando claro, se não é claro para a equipe, quais são as regras a serem cumpridas? Se ela for para a batalha perdida, ela simplesmente não sabe como obter esses recursos, quando elas vão parar para beber uma água, quando elas vão matar a fome delas, né? Ou seja, todo o caminho, toda a trajetória dessa batalha, toda a estratégia tem que estar muito clara. Porque se a equipe estiver perdida, ela vai ser alvo e ela vai morrer no meio do campo de batalha. Então, atenção, regras claras para que a sua equipe seja bem disciplinada e siga essas regras, ok? Outra situação importante que eu retive aqui é o seguinte: conquiste o seu espaço
antes de ir para a batalha. Não adianta, se você mal chegou num departamento, se você mal chegou numa empresa, ou se você está caindo de paraquedas aí em algo novo, não saia querendo atacar para todos os lados se você nem ganhou espaço ainda. Primeiro, você precisa conhecer seu terreno, né, seu campo de batalha. Você precisa saber o que está na mira, o que de fato você precisa conquistar. E uma vez que você analise o seu terreno, as suas pessoas, você conhece os seus soldados, quem vai ficar em qual posição, aí você vai para a batalha. Tá? Então, assim, primeiro analise o seu terreno, analise os seus soldados, treine se for necessário, defina os pontos mais estratégicos se for necessário, antes de ir verdadeiramente para essa batalha. Porque senão você também será um alvo certo aí e vai ser derrotado. Um outro aqui que também é extremamente importante, se você estiver fraco, distraia o inimigo. E é uma palavra onde você deve falar assim, como assim inimigo? Né? E é o que eu falei aqui no começo do vídeo, não necessariamente é um inimigo. Né? E o que ele quer dizer isso? Se você se sentir fraco, você precisa justamente recuperar suas forças. Jamais deixe muito claro assim problemas. Né? Então, interpretando bem claramente esse aspecto aqui do livro, não seja uma pessoa pessimista, não deixe só problemas, não leve para o seu chefe, para o seu superior hierárquico só problemas, problemas e problemas. Não mostre extremamente suas fraquezas, comece a mostrar também o lado positivo, suas forças. Então, distrair o inimigo acaba sendo isso, ou seja, não é distrair o inimigo, mas é você mostrar também suas forças, você trazer mais leveza para o seu processo, para a sua gestão, para você dar ânimo, porque se você potencializa muito as fraquezas, se você coloca muito à tona tudo aquilo que não está indo bem, você simplesmente enfraquece ainda mais os seus soldados, você ainda enfraquece mais aquilo que não vai bem. Então, empodere mais, faça justamente o contrário, porque aí o seu inimigo, vamos dizer que sejam inclusive as suas metas, né, o seu líder direto que está ali analisando o cenário, que ele também se sinta forte, que ele consiga perceber que essa equipe é forte o suficiente, não só focar naquilo que não está indo bem. Né? Então, distraia nesse sentido, né? Potencialize as forças e empodere um pouco mais, ok? Outro aspecto importante aqui sobre o livro, dê recursos para os seus soldados, tá? Não adianta, gente, não adianta. Se o seu soldado tiver sede e fome, ele vai ser derrotado. Então, você como líder, como gestor, você precisa dar recursos para os seus soldados, porque se eles estiverem fracos por falta de recursos, se eles estiverem com sede e com fome, eles não vão vencer batalha nenhuma. Meta jamais conquistada, ok? Esse aqui é o que eu falei da Ambev, que é uma estratégia fantástica que foi utilizada no livro Arte da Guerra. Forme alianças. E aí, não sei se vocês lembram, né? Antes de ser Ambev, essa potência toda aí que a gente percebe, antes de ser Ambev, existia a Brahma. A Brahma, ela se fundiu a Skol, que se fundiu a Antártica, e essa grande aliança aí, onde tudo começou, se tornou essa potência que é hoje. Então, forme alianças, mesmo que seja com o inimigo. Quem sabe ele queira também ficar do seu lado, e aí a sua força vai ser uma potência, assim como a Ambev se tornou. Tá? Então, assim, jamais deixe de conquistar pessoas, jamais deixe de ter pessoas que olhem pelo mesmo ângulo, que desenvolvam o mesmo ponto de vista que o seu e que tenha uma força em comum aí para você ir para a batalha com mais poder, com mais empenho e todos no mesmo objetivo. E esse aqui é um último que eu quero passar para você aqui, que também é extremamente importante. Para você ser vitorioso, você vai precisar confiar na sua equipe. Tá? Então, se você não confia na sua equipe, você precisa entender qual o motivo de não ter a confiança na sua equipe. Se vocês não sabem, Hitler perdeu a Segunda Guerra Mundial, porque ele estava com o ego extremamente alto, ele era completamente centralizador. E ele não ouvia jamais nenhuma decisão vinda de fora. Ele queria simplesmente colocar as suas decisões sob controle, sob comando a todo momento. E nisso ele acabou falhando, porque ele com orgulho extremo, ele não ouviu mais ninguém. Ele simplesmente ditou as regras
e ele acabou falhando por isso, tá? Então, jamais deixe de confiar na sua equipe, permita que a sua equipe também tome decisões importantes, de repente ela tem um ângulo de visão com mais estratégia que você até então não está tendo esse ângulo de visão. Então, confie um pouquinho mais na sua equipe e dessa maneira, eu tenho certeza que você, líder, será um líder vitorioso, tá? Então, assim, essa Bíblia eu recomendo para você. Indo nessa direção, nessa interpretação, que tudo deve ter sentido, deve ter propósito, seus soldados devem estar muito bem treinados, com ordens claras, com recursos, não deixem fome, com sede, porque eles precisam ir para a batalha motivados, empenhados, com propósito, com recursos, que só assim você vencerá essa batalha, tá? Então eu recomendo fortemente e mãos à obra, vamos para a batalha e vamos conquistar nossas metas e nossos objetivos. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau!